Capítulo 15. Axiomas herméticos. A posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza, destinado ao uso. Lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais, o Kybalion. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, como podeis ver pela referência à citação acima do Kybalion, que a estabelece energicamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Guardai-vos da avareza mental e expressar em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Kybalion, com alguns comentários juntos a cada um deles. Fazei-os vós mesmos, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. O Kybalion. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultivai a arte da atenção por meio da vontade, e aprendereis o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destruí o desagradável mudando a sua polaridade, o Kybalion. Esta é uma das mais importantes das fórmulas herméticas. É baseado em verdadeiros princípios científicos. Nós vos dissemos que um estado mental e o seu oposto eram simplesmente os dois polos de uma só coisa, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando seus discípulos concentrarem sobre a qualidade oposta. Se fordes possuídos pelo medo, não percais tempo tratando de destruir esse medo, mas cultivai imediatamente a qualidade da coragem e o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente, abrindo as janelas e entrando a luz, a escuridão desaparece. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai-vos sobre o polo positivo dessa mesma qualidade e as vibrações se mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente fiqueis polarizado no positivo em vez de no negativo. O inverso é também verdade, como muitos criaram as suas mágoas quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas. Pela mudança da vossa polaridade, podeis dominar os vossos defeitos, mudar os vossos estados mentais, refazer as vossas disposições e formar o caráter. Muitos dos domínios mentais dos hermetistas avançados são devidos a esta aplicação da polaridade, que é um dos mais importantes aspectos da transmutação mental. Lembrai-vos do axioma hermético citado previamente que diz: a mente, tão bem como os metais e elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. O Kybalion. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou alquimia mental, porque a não ser que adquira a arte de mudar a sua própria polaridade, ninguém poderá influir sobre os que o rodeiam. A compreensão perfeita deste princípio tornará a pessoa apta a mudar a sua própria polaridade
bem como a dos outros, se ela quiser empregar o tempo no estudo e na prática necessária para possuir a arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização, o Kybalion. Como explicamos nos capítulos antecedentes, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta no plano mental tanto como no plano físico e que a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais é devido ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação a outro extremo. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar em grande parte a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que um plano inferior ordinário, e o mestre, elevando-se mentalmente ao plano superior, faz um movimento do chamado pêndulo mental manifestar-se no plano inferior, e ele, estando no plano superior, escapa conscientemente do movimento inferior. Isto efetua-se pela polarização na seidade superior e depois transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário de consciência. Isto é semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de vós. O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ente, o polo eu sou, ao contrário do polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação do ritmo, eleva o seu próprio plano de consciência e, permanentemente firme na manifestação do seu ente, deixa o pêndulo mover-se no plano inferior sem mudar a sua polaridade. Isto é realizado por todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente recusam deixar-se mover pelo pêndulo das condições ou emoções e, afirmando constantemente a sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, por conseguinte, atinge um grau muito grande de progresso, porque compreende a lei que está dominando por uma lei superior, e pelo emprego da sua vontade, alcança um equilíbrio e estabilidade mental quase impossível de ser acreditado pelos que se deixam mover à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Contudo, lembrai-vos sempre que não podeis destruir realmente o princípio de ritmo, porque ele é indestrutível. Podeis simplesmente vencer uma lei contrabalançando-a com outra e assim manter-vos em equilíbrio. As leis do balanço e contrabalanço estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos. E a compreensão destas leis habilita o homem a parecer destruir as leis quando ele simplesmente exerce um contrabalanço. Nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior, o Kybalion. Pela compreensão das práticas da polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior de causalidade e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores de causalidade. Tornando-se aptos a dominar as suas condições e emoções e a neutralizar o ritmo, como já explicamos, eles podem escapar de uma grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares são impulsionadas, obedientes aos seus guias, às vontades e desejos dos outros mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam e a outras coisas exteriores que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre estas causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando as suas condições, seus impulsos e suas sensações criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente o rodeiam e, assim, tornam-se praticamente jogadores em vez de simples peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade. Empregam o princípio de causa e efeito sem serem empregados por este. Sem dúvida que ainda as mais elevadas estão sujeitas ao princípio como ele se manifesta nos planos superiores, mas nos planos inferiores da atividade são senhores em vez de escravos. Diz o Kybalion. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles governam e dão ordens.
e assim fazendo formam uma parte do princípio sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei e, compreendendo seu movimento, ele o opera em vez de ser cego escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e jaz este caminho conforme a sua vontade, sem ser como a barca que é levada para cá e para lá. Assim é o sábio em comparação do homem ordinário. E contudo o nadador e a barca, o sábio e o ignorante são sujeitos à lei. Aquele que compreende isso está bem no caminho do domínio, o Kybalion. Em conclusão, permiti-nos chamar a vossa atenção para o axioma hermético. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental, o Kybalion. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar a sua própria roda é realizada pelo poder mental. O universo, sendo totalmente mental, é claro que só poderá ser governado pela mentalidade. E nesta verdade acha-se contida uma explicação dos diversos poderes mentais que estão tomando muita atenção e estudo nestes primeiros anos do 20º século. Debaixo e atrás do véu das doutrinas de diversos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se compreender isto, tudo que é chamado milagres e prodígios será considerado pelo que realmente é. O todo é mente, o universo é mental. O Kybalion.